Olá, sou o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui um vídeo mais emocional. Porquê emocional? Porque os jogos proporcionam experiências e as experiências no fundo ativam emoções. E é essa uma das razões pela qual nós nos envolvemos tanto nos jogos. Envolvimento no sentido de estarmos dentro do sistema de jogo, a tal transferência para o círculo mágico, mas envolvendo também através do jogo enquanto objeto, enquanto materialidade, enquanto produto, que é um produto criativo, embora seja também e tenha também bastantes bases científicas. Venho falar então de um pouco da minha própria história na relação com os jogos de hobby, os jogos aos quais nós chamamos jogos de tabuleiro modernos. Eu, na minha infância, como praticamente quase todas as pessoas da minha geração, que nasceram ali inícios dos anos 80 ou também finais de 70, tiveram jogos de tabuleiro. E tivemos os jogos de tabuleiro de massas. E eu joguei muito Monopólio, muitas horas, muitas tardes de verão jogámos nós Monopólio, em partidas que demoravam a tarde toda e às vezes quase que chegavam à noite. Mas também um que me fascinava muito era o Risco. Portanto, eu joguei esses jogos todos e eles realmente contribuíram para criar estas experiências do passado em que todos interagíamos sobre o jogo e que tínhamos ali entretenimento para toda a tarde. Não pensávamos muito no jogo em si, limitávamos-nos a jogar. Tínhamos as frustrações, tínhamos todas essas coisas, tínhamos a alegria, o entusiasmo, certas vezes até alguns conflitos, mas tudo aquilo parecia natural face ao tipo de jogo que era, até porque não conhecíamos outras coisas. E falando então dos jogos que me influenciaram dentro deste tipo de jogos de hobby, o primeiro de todos foi o Magic the Gathering. Esse é realmente marcante. Eu devo ter começado a jogar Magic the Gathering para aí em 96, 97, 96, mais coisa menos coisa, que até foi antes, não sei muito bem já. Sim, terá sido 96, eu penso que tinha para aí 14, 15 anos na altura, portanto foi mais ou menos nessa altura. Foi realmente marcante para mim na altura, foi um fascínio, toda aquela novidade, todos aqueles sistemas. Eu achava fantástico poder configurar os meus baralhos. Gostava também da parte de colecionismo, hoje que se transferiu também um pouco para os jogos de tabuleiro, também gosto de colecionar, obviamente, senão não tinha tantos jogos. E realmente aquilo na altura foi fascinante. Joguei muitos anos, joguei depois com uns períodos um pouco mais intensos que outros, mas joguei continuamente, eu diria que até 2002. Portanto, foram assim uns 6 anos intensos. Depois uma pequena pausa, depois voltei a jogar mais 2, 3 anos e devo ter parado em 2009. Neste momento não tenho nenhuma carta sequer, por isso mostrávamos, mas não tenho, porque decidi vender tudo quando o jogo me pareceu já estar a ficar, ou seja, aquilo que eu tinha ainda estava de deterioridade e tinha muito valor, valia muito dinheiro e eu aproveitei para vender, para poder não destruir todo o dinheiro que estava investido, mas ficou a experiência. E na altura nem tinha noção, mas realmente o jogo influenciou-me mesmo muito, muito, muito. E hoje muitas das coisas que eu fui aprendendo de um modo muito prático, muito direto a jogar, são transferidas então para a análise dos jogos, hoje em dia dos jogos de tabuleiro modernos. Por jogar Magic eu frequentava uma loja, aqui em Leiria na altura, e através disso conheci outros jogos que se jogavam lá também, e um deles era o Catan. E mais ou menos em 2002, 2003, mais coisa menos coisa, comprei o meu Catan. E esse primeiro jogo Catan não o tenho, curiosamente ofereci-o, já nem sei a quem, mas ofereci-o quando comprei esta versão da Mayfair. Na altura a minha edição era da Cosmos, portanto hoje eu gostava de ter, mas não, comprei esta da Mayfair, porque me permitia depois adicionar o Seafarers na altura. E isto foi também marcante e eu joguei estes dois jogos durante muitos anos. Terá sido desde 2002, 2003 até... já com o outro Catan, não é? Depois este foi mais tarde, depois até 2009, 2008, mais coisa menos coisa, deve ter sido mais ou menos por aí que os outros jogos começaram a aparecer. Começámos a jogar outros jogos. Um deles também, que curiosamente ficou, foi o Game of Thrones First Edition, o board game. Estão a ver o quão antigo isto era. Mas esse não fui eu que comprei, portanto não foi propriamente um jogo que me influenciou muito, embora tenha demonstrado outro tipo de jogos que existiam. Mas o Catan foi mesmo muito, joguei mesmo muito com um grupo de amigos, era uma coisa restrita que nós fazíamos depois, ainda nem havia, pelo menos para mim, não havia sentido de comunidade de jogos nem nada desse género, e foi uma coisa muito caseira, muito para fazer com o grupo. Depois, mais ou menos, deve ter sido lá está, 2008, 2009, quando descobrimos a Leiria Con. E quando fui com o Edgar a visitar e descobrimos que havia todo um mundo de jogos novos. E penso que foi mais ou menos nessa altura que depois começámos a jogar outros. E
claramente um que me marcou, e já nem sei bem qual é que foi primeiro, mas penso que foi primeiro o Puerto Rico, lá está, e entramos aqui já nos Eurogames, já com, embora o Catan seja considerado também um Eurogame, entramos já aqui nos Eurogames com um tipo de design já muito próprio, já não tem dados, já não tem fator aleatório, já não tem nada dessas coisas, e é um típico jogo de gestão determinístico, em que encadeamos ações, em que temos recursos para converter e transformar, e temos a ver aqui o aspecto do jogo. Estão a ver isto? Isto é realmente um aspecto bastante antigo. E os componentes, penso que é a primeira versão do jogo, pelo menos esta versão editada pela Rio Grande Games, quando o jogo passou a ir para os Estados Unidos, e estão a ver o tipo de peças, o tipo de material. É assim uma coisa do mais básico que pode haver. Jogos muito baratos, mas que proporcionavam excelentes experiências de jogo, que tinham estes componentes diferentes, estes tais tons pastéis, mas que eram excelentes jogos e que eram coisas realmente que impactaram na altura. A mim impactaram pelo tipo de regras, pelo tipo de dinâmicas, eram coisas totalmente diferentes, embora já tivesse esta experiência do Catan e do Magic e afins. O que isto veio para mim modificar é que para mim só existia Catan e pouco mais. Não tinha noção nenhuma que pudessem existir mais coisas. E depois deste, foi realmente um salto também para este, que este foi outro jogo muito marcante para mim. Foi um jogo que eu diria que acabou por tornar a experiência ainda mais concreta. O Puerto Rico, tudo bem, tinha ali uma temática de exploração colonial, mas este veio criar uma experiência de jogo mais agoniante. Ou seja, este facto de termos que alimentar a família. Isto para mim também foi muito impactante, porque foi sentir a tensão num jogo, que eu já não sentia desde os jogos de combate. E isto realmente foi importante, porque foi uma tensão que não era propriamente combate, mas era da dificuldade do sistema de jogo, da experiência que ele criava. E acabámos por jogar isto também muito com o nosso grupo de amigos, aquilo que depois também juntamente com o Puerto Rico, era um dos que nós jogávamos, como o Catan, especialmente com quem depois passou para esta fase, porque nem todas as pessoas que eram deste grupo, que jogaram a Catan, alguns, passaram para a fase seguinte. Quem passou para a fase seguinte, quem andou a jogar depois Agrícola e Puerto Rico comigo, acabaram por ser os fundadores dos Board Gamers de Leiria no projeto como ele existe hoje. Embora tenha crescido muito, mas inicialmente fomos nós que adicionámos. E estes jogos foram muito impactantes e importantes para nós, nessa altura. Depois, outro jogo que foi também muito importante para mim, e este foi assim uma surpresa, foi quando eu descobri os jogos como uma grande indústria de massas. Foi quando eu descobri os jogos como uma indústria que cativava mesmo muita gente do ponto de vista de que eu não imaginava, que foi o Seven Wonders. Foi o jogo que eu conheci na Leiria Con. Acho que foi a primeira vez que eu joguei mesmo na Leiria Con, porque eu penso que fui 2 vezes em que fui só ver e recolher algumas informações. Este fui mesmo jogar, e este foi um dos que eu joguei lá e que me impactou muito. Porquê? Porque me trazia memórias do Magic the Gathering, do draft. Os drafts. Este jogo no fundo é um draft conjugado com um jogo de gestão de recursos, e isto trouxe-me memórias de antigamente, de um dos formatos de Magic que eu adorava, que eram os drafts, e foi realmente muito impactante. Mas porquê é que foi também? Por outros 2 motivos. Um foi porque eu andava a passear em Paris, perto da Sorbonne, e quando numa esquina vejo isto numa montra. Era a Jeu Descartes, que é uma das lojas mais antigas de Paris, e penso que uma das mais antigas da Europa também, que lidam com estes jogos. E foi uma compra, foi assim a primeira compra que eu fiz no estrangeiro, a primeira que fiz lá em Paris, e que depois vai alavancar a minha coleção. É a partir daqui que eu começo a comprar muitos jogos. É a partir do Seven Wonders. Tive o Puerto Rico e o Catan e o Agrícola durante muito tempo, sem comprar mais, e a partir daqui foi eu crescendo. E porque foi um jogo que comecei a usar para organizar encontros de jogos em casa com pessoas novas também. Este acabou por ser um dos jogos mais impactantes, que rapidamente se disseminou por mais alguns grupos de amigos, especialmente casais, em que nós nos juntávamos para jogar este jogo. E isto tem excelentes experiências de sábados à noite, de convívio à mesa através deste jogo. Ou seja, tínhamos os nossos jantares, tínhamos os nossos convívios, e realmente havia sempre ali espaço para meter um Seven Wonders, porque podíamos jogar todos. E acabou por ser muito interessante como jogo para estabelecer relações e atividades entre as pessoas. E por isso entra depois aqui este jogo. Ao contrário do que a maior parte das pessoas dizem que não gostam de jogar isto com muitas pessoas, foi por poder jogar isto com muitas pessoas que isto foi muito impactante para mim. Porque isto permitiu-me jogar com grupos grandes, normalmente grupos que só jogam party games,
jogos que são já estes Eurogames de gestão, ou seja, eu podia jogar Agrícola a 6 e a 7 com o Caverna, e isso aconteceu, e foram bastantes sábados também a jogar Caverna, fazendo convívio com as pessoas, criando, estabelecendo e fortalecendo amizades através do Caverna. Por isso é que o jogo foi muito interessante, dava-me o meu prazer pessoal como jogador que gosta destes jogos de gestão e de estratégia, mas criava na mesma um envolvimento à mesa. Obviamente que ficava muito longo, mas a experiência valia por tudo isso, pela experiência de interação com as outras pessoas, pela socialização e pelo jogo, enquanto sistema de jogo também. Depois, outro que me marcou muito foi também o Tzolk'in, que continua a ser um dos meus jogos preferidos e que me veio demonstrar que podemos inovar com mecanismos, com movimentação de peças, com estas engrenagens que funcionam. Isto marcou-me imenso. Foi um jogo que teve muito impacto também pelo lado visual e que me abriu também muitos horizontes para pensar que realmente existe muita inovação aqui. Penso que foi a partir deste jogo que eu comecei a ver as mecânicas destes jogos como inovação, como tendo algo mais do que sendo algo mais do que um jogo, como os outros, que eram melhores, não é? Que causavam melhores experiências, mas indo mais para aquilo que é a estrutura do jogo, que são as mecânicas, que é aquilo que define estes novos tipos de jogos, especialmente estes Eurogames. E este jogo foi impactante porque demonstrou muito claramente isso. Outro jogo que foi muito importante para mim foi o Game of Thrones, da Second Edition, porque veio proporcionar algo que eu nunca dei muita importância, mas com este jogo passei a dar, que são as narrativas e as situações de tensão direta e de combate entre os jogadores. É um jogo de combate, embora seja mais um jogo de controle de área. Neste jogo nós temos os efeitos de alianças, os efeitos de ataques, os efeitos de traição, temos o bluff, temos saber ler os outros jogadores, manipular. Embora não seja uma coisa que eu gosto muito, este jogo demonstrou-me que 1 a 2 vezes por ano eu gosto deste tipo de experiências. E gostando também do universo, especialmente a parte não tão fantasiosa, mas mais da parte medieval, eu adorei este jogo e continuo a gostar e gosto de tentar jogar 1 a 2 vezes por ano, e penso que este ano ainda não jogamos, por razões óbvias, não é? Tem sido muito mais difícil jogar, e jogado a 6 penso que é fantástico, e um daqueles jogos que me marcou também, que me demonstrou que posso gostar deste tipo de experiências. Por fim, o último jogo que me marcou também foi o Brass, que é o Brass Birmingham. Claro que não é a edição do Lancashire, que supostamente é original. Este jogo para mim foi importante porque, para mim, o Brass, o original, o primeiro, era assim quase um jogo, quase um grail game, daqueles, será que eu estava com algum receio até de jogar, porque estava tão bem cotado, pessoas que eu admirava nos jogos, que tinham mais experiência que eu, adoravam o jogo, mas eu sabia que era complexo, e eu tinha aquele receio de, bem, será que realmente quando eu jogar aquele jogo vou também gostar? Será que não é demasiado? Será que é um jogo que eu, que supostamente gosto de jogos de gestão e de economia de estratégia, vou gostar? Tinha estas dúvidas todas. E quando experimentei este jogo, esta versão no Birmingham, que é um bocado mais flexível, eu realmente descobri que este é o meu tipo de jogo e este é um dos meus jogos preferidos do momento. Não diria o jogo preferido porque não consigo definir isso, mas um dos preferidos, e realmente foi muito importante, em que penso que me redefiniu o meu gosto principal enquanto jogador, que é mais este tipo de coisas. Gostando também de muitas das outras, mas este ficou um ponto-chave, um marco para mim na minha experiência como jogador. E ajudou-me a compreender também como é que é possível fazer um jogo temático em que as mecânicas estão interligadas, conjugando algum fator de incerteza e de sorte de cartas, mas tudo conjugado cria uma experiência muito interessante de jogo, eu diria quase que perfeita. E também veio demonstrar como é que, do ponto de vista estético, se pode trabalhar bem um Eurogame, embora seja um Eurogame aqui diferente. Eu diria que já é mais um híbrido, um jogo de economia e gestão simples, ou mais simples do que aqueles que são considerados os grandes jogos de simulação económica. Este está abaixo de nível de complexidade, mas entra também na jogabilidade dos Eurogames e da elegância das mecânicas e das dinâmicas que proporcionam. Portanto, este jogo para mim foi marcante, continua a ser preferido e é uma das últimas experiências daquelas que eu tenho aqui para demonstrar de jogos que me marcaram. Houve outros jogos que me marcaram, que eu não tenho aqui para mostrar, depois se calhar posso pôr aqui umas imagens, foi de jogos que tiveram impactos diferentes. Um deles que eu não mostrei aqui foi o Dead of Winter. Porquê? Não tenho jogo, porque quando o joguei, embora acho que nem o joguei todo, percebi claramente que aquele tipo de jogos não eram para mim, não eram os jogos que eu gostava. É muito American Game.
no sentido em que tem aqueles conflitos ativados por dados, com personagens, tem aquela narrativa que está impressa nas cartas que os jogadores têm que ler para gerar a própria narrativa. Eu não gostei disso, gosto das narrativas que fluem do próprio jogo como algo natural e não seguir à letra o que está escrito e ler e aquilo é que gera. Não gosto muito disso. E também não gosto daqueles componentes, nos zombies, com aquelas bases em cartão, não gosto disso. Descobri que também não gosto disso. Portanto, foi um jogo que para mim me marcou porque também redefiniu o meu gosto pessoal enquanto jogador. Outra experiência que foi realmente muito interessante e que ainda hoje me faz pensar nisso foi a minha primeira experiência com os jogos da Sierra Madre. Neste caso, o Pax Porfiriana, que foi jogado o ano passado com o Jorge Guedes e o grupo dele, que costumam jogar este tipo de coisas, e convidaram-me para jogar e eu obviamente aceitei, até porque íamos jogar com bigodes mexicanos e isso foi espetacular. Mas foi também uma experiência interessante que me demonstrou, embora eu já os conhecesse, mas nunca tinha jogado, outro tipo de jogos que já entram noutras formas híbridas, já a caminhar para a simulação de jogos de cartas. Estes são os jogos da Sierra Madre com um tipo de complexidade totalmente diferente e para mim foi também marcante jogar aquele jogo, também naquele contexto e com as pessoas que foram, e acabou por me dar vontade de experimentar também no futuro. E bem, foram estas, eu penso que se citar todos os jogos são cerca de 11 jogos que eu fui referindo que me marcaram como jogador. Existiam muitos outros, mas penso que estes são representativos daqueles momentos e que estão sempre associados a experiências, normalmente a experiências com determinadas pessoas. E isso é que é a parte que eu acho que é interessante disto dos jogos, especialmente destes jogos analógicos, destes jogos de tabuleiro, destes jogos de tabuleiro ditos modernos, jogos de hobby, quer sejam dos vários géneros que existem, ou subgéneros, mas eles todos proporcionam esta interação, estas experiências pessoais e de ativadoras de emoções, e por isso é que eles são tão interessantes. E, mas, claro, só fazem isso porque têm depois o seu próprio design e é o seu design que pode gerar isso, com o grupo certo, com as pessoas certas. Quando as duas coisas se combinam, obviamente, gera-se coisas que nos marcam para sempre. Pronto, fica aqui este vídeo diferente, provavelmente, dos outros que eu fiz, em que fui referindo algumas das minhas experiências mais pessoais. Então vá, Deus!